Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade, tá certo? Ao nosso curso de bacharel em teologia e de teologia ministerial, dando continuidade à matéria de exegese teológica. Vamos para a nossa 7ª aula desta matéria. Já tivemos 6 aulas, vamos para a nossa 7ª aula, ao término da matéria. Os alunos irão receber a sua prova, a sua avaliação, para estarmos assim vendo que os irmãos absorveu durante esta matéria, para estar tomando nota dos irmãos para o seu histórico escolar. Amém? Hoje, dando continuidade, vamos estar falando da exegese gramatical, onde iremos aprender algumas expressões etimológicas dentro da raiz da linguística, a qual foi escrita a Bíblia. Ela foi escrita em alguns idiomas, como o hebraico, algumas expressões em aramaico, e o Novo Testamento em o grego koiné, o grego de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, que é conhecido como o grego comum. Dentro da etimologia das palavras, precisamos entender que muita coisa que temos em português é genérico. Então, quando pegamos a Bíblia, como a Bíblia Arthur Cartência, como o interlinear hebraico, o interlinear grego-português, hebraico-português, o interlinear analítico, um texto majoritário, nós iremos perceber que há uma diferença muito grande no que diz o texto em seu original, em sua originalidade, como os textos que temos na nossa língua portuguesa. Existem muitas versões de Bíblias portuguesas, existem muitas traduções boas, tá certo? Em diversos idiomas, mas em contrapartida temos muitas versões e traduções péssimas, e isto tem contribuído muito para uma má interpretação do texto, e tem sido de certa forma também uma margem para muitos pensamentos distorcidos da palavra de Deus, ok? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que o texto em língua hebraica, texto mesmo versículo, já nos dá uma visão totalmente diferente do que a língua portuguesa ela possa assim nos proporcionar. Quando dizemos que, quando nós falamos, no caso, que no princípio criou Deus os céus e a terra, nos vem à mente um princípio de existência, sendo que Deus, ele é a causa incriada, sem princípio nem fim. A Bíblia diz que antes que a eternidade existisse, Deus já existia, sendo ele a própria eternidade. Moisés, ele usa uma expressão que Moisés diz que de eternidade a eternidade. Ele fala da eternidade de Deus e da eternidade que não tem fim, mas é a eternidade criada por Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o Pai da eternidade. O texto hebraico, ele usa uma expressão onde ele vai excluir
o no princípio, esse princípio de existência, para em princípio. No e em é algo totalmente diferente. Quando dizemos que no princípio Deus criou, dá a entender que houve um princípio de existência, sendo que Deus, ele é a própria eternidade. Então tudo partiu do em princípio, não no princípio. Paulo diz que nele, ele é a causa criada. Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis, mundo físico material, e invisíveis, o mundo espiritual, com toda as suas hostes angelicais. Então, tem uma expressão ali, Bereshit, Bara, Elohim. Por que Elohim, pastor, em vez de Elohim? Porque Elohim é uma expressão hebraica mais aportuguesada, sendo que o re é uma consoante do alfabeto hebraico, que é transliterado para o português como H, que tem um som de R. Então, diferente do português, que se lê Elohim, em língua grega se lê Elohim, porque é um H que tem um som de R. É H, mas que é um H que tem um som assim, fonético de R. Ok? Então, quando dizemos Bereshit, Bara, Elohim, vai aparecer ali no final as terminação Yod Men. O Men é um formato sofit, que aparece justamente nos finais da palavra, em língua hebraica. Vale salientar que das 22 consoantes, existem 5 consoantes que são chamadas de consoantes sofit, que são consoantes finais que vão aparecer não no começo nem no meio da palavra, mas sempre no final. E então temos ali a consoante Men, que transliterado para o português vai corresponder ao nosso M. E geralmente a terminação Yod Men é plural. Então, quando lemos Bereshit, Bara, Elohim, vamos perceber uma visão mais ampla acerca do texto sagrado. Visão essa que só conseguimos enxergar observando a parte gramatical, a parte linguística, tá certo? Observando a etimologia da palavra em sua raiz, traduzindo-a para a língua portuguesa. Então a palavra Bereshit, em vez de ser no princípio, é em princípio, dando a entender que Deus, ele é a matriz, a fonte de toda a existência, tudo saiu dele, ele é a causa criada, sem começo nem fim. É por isso que o Yohanan, João, ou Ioannes em língua grega, ele diz que ele é o ômega. Ele é o alfa e ele é o ômega. João quer dizer que ele está no início e no fim de tudo. Isaías vai dizer que Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. É isso que diz o profeta Isaías. Então, quando lemos Bereshit, em princípio, Bara, aparece ali agora um verbo. Então, no princípio, ou em princípio, criou. Mas quem criou? Elohim. Então, Yod Men é plural, então ali é uma manifestação da Trindade Santa, o Deus Unotrino, está ali em exercício criativo, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus criou, Jesus criou e o Espírito Santo criou. É por isso que aparece Bereshit e Bara. Então vai aparecer 3 manifestações ali de um ato único do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a expressão Bara é um verbo de ação que vai aparecer no singular. Então temos ali
Moisés dizendo em língua original que, em princípio, criou, foi um ato único, por 3 pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que são 3 os que testificam no céu. João vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele deixa claro que esses 3 são a mesma pessoa. Ok? Deus, em língua hebraica, tá certo? É Elohá, ou Elohá, ou Eloá. Só que Eloá é uma expressão, tá certo? Aportuguesada. A expressão correta seria Elohá. Elohá, porque novamente aparece ali o re. O re termina, a palavra Elohá termina com re, tá certo? O re ali. E o patá, que é uma nicudes, ou nikdotes, um sinal maçorético que vai corresponder ali a vogal A. Só relembrando que o alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal, não existe ali vogais. Foram inventados posteriormente os sinais maçoréticos, certo? Para que a língua não viesse a se perder, pois a língua estava ficando em desuso. O povo vai para o cativeiro, passa 70 anos e lá a língua hebraica é substituída pelo aramaico. Então o que acontece? O alfabeto consonantal e foram inventados os sinais maçoréticos, que não são vogais, mas vão dar os sons vocálicos. Então temos ali Elohá, seria esta a expressão correta. Irmãos, é interessante o estudante de teologia, como o estudante da Bíblia de forma geral, ele tem conhecimento ainda que básico das línguas originais. Tem muitas pessoas aí expressando aí até textos, dizendo que estão expressando em hebraico, mas estão expressando de forma errada porque não está preocupado em aprender de fato a língua, nem aprender a sua gramática para ler, escrever, transliterar e traduzir de forma correta, como também fazer a análise e exegese do texto. Ok? Então, a palavra em hebraico para Deus, Elohá, é aplicada, precisamos entender, tanto ao Deus de Israel, como aos deuses pagãos da antiguidade. Então, dentro da classe gramatical, essa palavra Elohá é um substantivo masculino. O vocábulo em hebraico, que geralmente é traduzido por Deus, é Elohá, como também aparece a expressão Elohim. E esse termo aí, este vocábulo, Elohá ou Elohim, ele vai aparecer aí aproximadamente 60 vezes no Antigo Testamento. Quando aparece, precisamos entender que é usado tanto para se referir ao Deus dos judeus, conforme Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 17, quanto aos outros deuses, conforme está escrito em 2 de Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 15. Amém? Recapitulando, Deus em hebraico é Elohá. Essa expressão é um substantivo masculino. E este vocábulo, ele aparece, tá certo, no Antigo Testamento aproximadamente 60 vezes, para se referir tanto ao Deus dos judeus, conforme Neemias, quanto aos outros deuses pagãos, conforme está escrito em 2 de Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 15. Ok? Próxima palavra que temos aqui é a palavra Jesus. A
Vamos observar que existe aqui também outro equívoco. Como assim? Geralmente nós ouvimos pessoas pregando ou até mesmo ensinando que o nome Jesus em língua hebraica é Yeshua. Yeshua. Só que a expressão Yeshua já é uma expressão meio aportuguesada do hebraico, certo? Se você for analisar as consoantes que temos ali o Yod, o Re, o Vav, o Shin e o Ai. E temos ali 4 sinais massoréticos. Temos ali o Shivá, temos o Roland Vav, temos o Kubutz e temos o Patá. O que acontece? Se você for observar ali no texto, quem estuda hebraico, vai observar que a expressão ali não é Yeshua, mas sim Yeshua. É totalmente diferente de Yeshua. E Yeshua é uma coisa e Yeshua é outra. Então precisamos entender que quando se aprende a língua, se observa que muita coisa que é falado não é aquilo que as pessoas dizem. Uma coisa é estudar a língua e saber gramaticalmente as expressões, e outra coisa é recitar aquilo que ouvem de outras pessoas, algo totalmente assim diferente, ok?